Bom, né? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão, ninguém deixa de estar ombro a ombro com todos, né? A gente queria começar o nosso encontro de hoje nesse clima, nessa perspectiva de unidade que lembra muito a perspectiva freiriana, né? De liberdade, de respeito, de compreensão um dos outros. E para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu vou apresentar aqui a professora Maria Luísa Ferreira Dux. A Luísa ela é doutoranda no programa de Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela é mestra em Educação pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, o Campus 1, e especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade de Guanambi. Ela é pedagoga, né, formada também pela UNEB, e participa do grupo de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, o Memória e História das Ideias e Práticas Educativas hegemônicas, e tem desenvolvido pesquisas no campo da memória, educação de jovens e adultos, educação popular, formação docente e gestão da educação. Então, eu queria passar a palavra para a nossa querida Maria Luísa, depois eu apresento o querido Jackson, né, para a gente dar início aos nossos trabalhos de hoje. Luísa, boa participação para você. Obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos e a todas. Antes mesmo de colocar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilharmos esse espaço aqui nessa tarde para falar um pouco das nossas experiências, para trazer esse debate das pedagogias críticas em um momento que atravessamos um período estranho, em que vivenciamos dificuldade nas diversas esferas, né, sociais, e dispomos desse espaço para trazer as pedagogias críticas, contra-hegemônicas, e falar um pouquinho da importância desse espaço de luta e de demarcação para o nosso povo, essencialmente o povo oprimido, explorado, e que tanto anseia, né, por um fôlego de liberdade. E nessa tarde nós teremos a condição de, ao menos, dialogar sobre isso. Então, eu agradeço desde então ao professor Cláudio, ao grupo de pesquisa, ao apoio do Museu Pedagógico por essa oportunidade para falarmos um pouco da pedagogia freiriana. Em tempo, professor Cláudio, eu digo que foi uma pena, porque houve alguns cortes no áudio no momento da ciranda, essa ciranda belíssima, que faz uma interface muito bonita com os trabalhos desta tarde, mas que por alguma inconsistência tecnológica, ao menos para mim, houve alguns cortes do áudio, mas ela já está disponível e a quem interessar possa, será muito interessante ouvi-la em sua integralidade, porque ela faz uma articulação muito especial e interessante com esse momento que precisamos tanto de união, de colaboração para conquistarmos, né, uma sociedade democrática e transformada. Então, falar da pedagogia libertadora freiriana nos convida, antes de qualquer coisa, a situar essa pedagogia, ainda que rapidamente, né, no debate da educação. E a pedagogia libertadora freiriana, ela figura o rol, né, das tendências pedagógicas, ela é uma tendência pedagógica, e os estudos do professor Libânio, do professor Fabiani, organiza essas tendências pedagógicas no Brasil em dois grupos, que são as pedagogias liberais, as tendências liberais, e as tendências progressistas. Então, esse grupo das tendências liberais, que são tendências que mais se afinam com a sociedade do capital, que são tendências que desenvolvem uma articulação com o capitalismo, com a hegemonia, e por isso são consideradas pedagogias não críticas. Nós temos a pedagogia tradicional, que é a primeira tendência pedagógica, até pela história do nosso Brasil, né? As tendências, elas
estão situadas em um período histórico e elas sofrem a influência do momento histórico, filosófico, das intromissões políticas, econômicas. E a pedagogia tradicional, ela nos acompanha até a década de 30. Na década de 30, ela começa a disputar espaço até 1945 com a pedagogia nova. E em 45, a pedagogia nova, né, do escolanovismo, como a gente conhece, começa aí a ganhar espaço com Anísio Teixeira, pelas formulações mais de John Dewey e tantos outros nomes que levam essa pedagogia moderna, né, calcada na escola nova, até por volta de 1960, quando começa a ganhar espaço a pedagogia tecnicista, calcada aí no desenvolvimento, então, nascente, nas tecnologias, e nessa perspectiva mais analítica da educação, preparatória para o trabalho. Então, essas pedagogias liberais, elas povoam ali o rol das pedagogias hegemônicas, e contrapondo a esse grupo, nós temos as tendências progressistas, em que a pedagogia libertadora se vincula. As tendências progressistas, elas são organizadas em 3 linhas, né? Vamos dizer, 3 pedagogias, que é a libertadora, também conhecida como pedagogia freiriana, que nós teremos a satisfação de dialogar um pouquinho sobre ela hoje. A libertária, como a gente viu, a corrente dos anarquistas, né, que compõe essa tendência, e a histórico-crítica, que nós teremos a oportunidade de ver em encontros futuros. Essas pedagogias, elas são tidas como pedagogias críticas, porque visam uma transformação da sociedade, tal como aprofundaremos com as discussões da pedagogia libertadora freiriana, e são tendências contra-hegemônicas que estão aí para contrapor a essa sociedade do capital. Então, feito esse preâmbulo rápido, essa rápida apresentação para situar a gente no âmbito da pedagogia libertadora freiriana, nós vamos dispor os slides para realizar nossa apresentação mais focalizada na pedagogia libertadora freiriana. Vamos lá. Cláudio? Eu gostaria só de saber se o slide aparece para vocês. Tá aparecendo, ok. Tudo certo, Cláudio? Som? Tudo certo, tudo tranquilo. Podemos prosseguir, então. Bom, gente, para trazer a pedagogia libertadora freiriana, a gente acha importante trazer também algumas contribuições de intelectuais e pensadores que contribuíram com o pensamento de Paulo Freire, dentre os quais o Francisco Verfort, que é um intelectual que prestou uma contribuição muito importante para Paulo Freire, e ele prefacia a obra de Paulo Freire, uma das obras que nós nos ancoraremos para essa tarde de debate, que é a Educação como Prática de Liberdade. E o Verfort vem dizer, na apresentação da obra, que uma pedagogia da liberdade, como a pedagogia que Paulo Freire nos propõe, ela tem como uma de suas exigências o privilégio da prática. E ela é uma pedagogia que se gesta pelas necessidades da sociedade daquele período. Ela vem como resposta aos altos índices de analfabetismo e pela necessidade de conscientização das massas que estavam tão presentes no momento em que a pedagogia libertadora freiriana emerge, no momento de uma sociedade em trânsito, tal como veremos no decorrer da explanação. E que essa pedagogia da liberdade ela só poderia nascer para olhar para os oprimidos, para aqueles que enfrentam as desigualdades sinalizadas aí pela opressão. Então, para nos apresentarmos a esta pedagogia, o Verfort ele coloca que, muito embora não seja uma pedagogia que demarque um posicionamento
acabado e definitivo de Freire, ela é uma significativa contribuição para o povo, para os oprimidos, e ela assinala uma contribuição muito importante do educador pernambucano para todo o Brasil. E como o VEFO já adianta que o posicionamento freiriano, ele não é único, ele não é íntegro em apenas uma corrente, em apenas uma filosofia, isso também nós seremos oportunizados a falar sobre, ele nos convida, né, a conhecer diversas obras, e Freire, ele se refaz a cada nova obra, a cada novo posicionamento, e ele, com muita humildade, não tem nenhuma dificuldade em se colocar nessa perspectiva de um educador que refaz, que acompanha as formulações do seu tempo e que se reinventa a cada nova obra. Então, a educação como prática da liberdade será uma das obras que nós nos apoiaremos, e a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, que ele avança em alguns conceitos, ele supre algumas lacunas deixadas na educação como prática da liberdade, e ele apresenta um posicionamento bem mais filosófico, bem mais completo na pedagogia do oprimido, embora a educação como prática da liberdade, como a primeira obra escrita por Freire, é a obra que traz o cerne do método de alfabetização de Freire e toda a base da sua pedagogia libertadora. Antes de tratarmos especificamente da pedagogia libertadora, nós, por uma questão didática, nós passaremos rapidamente pela trajetória de Paulo Freire, enquanto um educador humanista, porque a sua vida e a sua obra se entranham. A vida de Paulo Freire se confunde com a sua obra e vice-versa. Então, nós não poderíamos tratar já da sua pedagogia libertadora sem apresentarmos Paulo Freire, muito embora ele dispense a apresentação, a gente sabe disso, mas é importante tratarmos dessa trajetória de Freire para a gente perceber quando é que ele começa a florescer para a sua pedagogia libertadora. Então, Paulo Freire, ele é um pensador, um educador do século XX, né? Ele nasce em setembro de 1921, em Recife, é um educador pernambucano. As suas aprendizagens, desde a mais tenra idade, elas acontecem com a família. Então, Freire, em suas obras, ele diz que a primeira aprendizagem do sujeito é o mundo. Primeiro se aprende o mundo para depois aprender a palavra. E essa aprendizagem de mundo foi vivenciada por Paulo Freire, que aprendeu a ler e a escrever com a sua mãe embaixo da sombra das mangueiras, utilizando gravetos e utilizando o próprio chão como seu caderno, como seu quadro. Então, os primeiros momentos da vida de Paulo Freire são marcados pelo contato com a família, de quem ele traz essa amorosidade no seu pensamento, pela proximidade com o pai, que ele perdeu muito cedo, aos 13 anos, mas que tem uma contribuição muito importante na individualidade de Paulo Freire. E também a primeira infância dele, os anos iniciais da infância, foram marcados pela crise de 1929, crise essa que obrigou Paulo Freire e a família a mudarem-se para Jaboatão, que era uma cidade próxima a Recife, mas com custo de vida mais em conta, o que acreditava a família de Freire que iria permitir que eles sobrevivessem àquele momento de crise. E Freire tem nesse momento que ele chama de seu primeiro exílio. Foi o primeiro momento que ele rompe com o mundo, que ele já tinha um contato estabelecido, para desbravar outros mundos. E os tempos difíceis que Freire atravessou em Jaboatão foram decisivos para a formação da individualidade de Paulo Freire, vivendo junto a grupos pobres, em favelas de Jaboatão, e ali ele pôde perceber as nuances da sociedade do capital e como isso atingia de uma forma diferenciada aos grupos essencialmente que viviam em situações de desigualdade social. Então, é em Jaboatão que Freire ingressa na educação primária, conclui a educação primária, aliás, e
tardiamente ingressa no ensino secundário em Recife, já que o ensino secundário naquele momento era privado e, obviamente, Freire e sua família não teriam condição de custear. Então, ele consegue uma bolsa de estudos no Colégio Oswaldo Cruz, onde mais tarde ele viria a se tornar professor de língua portuguesa. Freire, em sua trajetória, ele se aproxima muito de Sucy, de Matoso Câmara e de linguistas que ajudaram Freire a construir esse gosto pelas palavras, a sua linguagem com neologismo, a sua forma tão peculiar de dar vida às palavras, né? E então ele ingressa aos 22 anos, né, na década de 40, na Faculdade de Direito, e em algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de assistir, ele fala que talvez essa fosse a única escolha que ele pudesse fazer naquele momento, já que os cursos eram voltados para as engenharias, em sua maioria, os cursos ofertados pela Federal de Recife, em 65, né, transformada em Federal de Pernambuco, e que ele não podia acessar o curso que lhe era prazeroso, que no caso o curso de letras, porque só havia disponível em São Paulo, em grandes centros. Então, ele cursa Direito. Antes de concluir a faculdade, ele se casa com Elsa, que se tornaria aí a grande revisora de suas obras, a primeira leitora de Freire, e com quem ele compartilhou muitos anos da sua vida e teve seus 5 filhos. Quando o Freire se forma, ele, na primeira causa, ele entende que aquela não era a sua vocação de vida, e ele desiste de advogar na sua primeira causa, ou sinal inconclusa. Ele não chega a concluir essa causa, porque essa causa mostrou a Freire que nem sempre o direito e a justiça iria estar a favor daquilo que ele entendia como correto, e que em alguns momentos o direito iria colocar à prova suas crenças principais. E então ele deixa o direito com o apoio de Elsa e se envereda, se aproxima da educação. Com essa aproximação da educação, Freire ele é convidado a assumir um cargo de diretor do SESI, e ele assumiu esse departamento de Educação e Cultura do SESI, passando uma década frente a essas atividades de formação do povo, uma atividade em que ele pôde se aproximar da angústia do povo, ele pôde se aproximar das injustiças sociais, e foi através da sua passagem pelo SESI que Freire se aproximou da razão de ser do fenômeno de exploração de classe, porque ele sabia que estar a serviço do serviço social da indústria, como era o departamento que ele assumiu, obviamente o serviço da indústria não poderia visar a libertação dos operários, dos trabalhadores, fomentar neles o instinto de justiça, de direitos, de emancipação. Porque o serviço da indústria só poderia servir à classe dominante. E Freire sempre teve uma pauta de vida voltada para os oprimidos, voltada para os dominados. Então, ele entendeu ali o fenômeno da exploração de classe no exercício da profissão que ele assumiu frente ao Departamento de Educação durante 10 anos. E durante esses 10 anos, ele assumiu o Conselho de Educação, de Centros de Documentação, ele foi se aproximando dessas pautas da educação e ele foi entendendo como a sociedade se organizava com a opressão dos oprimidos pela supremacia dos opressores, dos dominantes. E com essas aproximações às pautas da educação, Freire participa em 1958 do 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, congresso esse que é muito citado pelos estudiosos da EJA, a Vanilda Paiva, o Osmar Fávero, e tantos outros nomes que mencionam esse congresso como um marco muito importante para a educação de jovens e adultos, porque os defensores da EJA, os defensores da educação popular, passaram 6 ou 7 dias, se eu não estou equivocada, com pautas voltadas para os movimentos sociais, para a educação popular, para a educação de jovens e adultos. E foi nesse congresso que Freire pôde maturar o seu posicionamento teórico já
rumo à construção da sua pedagogia libertadora, que já se iniciava com as massas durante a sua atuação no SESI. E ele apresentou relatórios já com, com esse diagnóstico da sociedade daquele momento, como viviam as populações marginalizadas, as populações de favela, e da urgência de uma educação que pudesse ser contemplativa das necessidades desse povo. Então, Freire já se preparava desde 58 para o que viria a ser apresentado como a sua tese em 1959, quando ele pleiteou uma cadeira na Universidade do Recife, e com a tese Educação e Atualidade Brasileira, ele acabou por ser nomeado professor efetivo de Filosofia e História. Foi uma tese que, lá em 65, foi incorporada à Educação como Prática da Liberdade, com alguns ajustes e com a experiência que Freire viria a ter junto a Angicos no seu movimento de alfabetização, e ele operacionalizou o método Paulo Freire. Então, ao ingressar como docente da Universidade do Recife, Freire assume em 61 o Departamento de Extensões Culturais, e é aí que ele efetivamente integra os movimentos, como o Movimento de Cultura Popular do Recife, que Freire foi um dos criadores, o Movimento de Educação de Base, que com as discussões da juventude universitária católica, que viria a fortalecer o método de alfabetização de Freire. E aí ele se envolveu em diversas campanhas de alfabetização, com destaque, obviamente, para a campanha de Angicos, né? A campanha de Angicos foi a campanha que alfabetizou mais de 300 homens adultos e mulheres adultas em uma média de 45 dias. Então, essa campanha ganhou uma notoriedade muito grande, uma visibilidade muito grande, não só no Brasil, como em outros espaços do mundo. E ele foi convidado, a partir de então, pelo ministro da Educação, creio que o Paulo de Tarso, na época, já no governo João Goulart, a compor o Plano Nacional de Alfabetização, com o desenvolvimento de uma campanha que previa no projeto a instituição de 20 mil círculos de cultura, com possibilidade de alfabetização de cerca de 5 milhões de adultos. Então, seria, sem sombra de dúvidas, a maior campanha de alfabetização que o Brasil poderia desenvolver. Mas todas essas iniciativas em andamento foram desmanteladas com o golpe de Estado de 1964, que atacou todos os educadores que desenvolviam esses trabalhos junto aos grupos populares, e tido como subversivo, né? Freire foi exilado, foi preso, passando 72 dias preso, e em seguida exilado, indo para o Chile, onde concluiu a sua obra primeira, Educação como Prática da Liberdade, resultado do trabalho desenvolvido em Angicos, no Nordeste brasileiro e em outros espaços do Brasil. Lá também ele ocupou um cargo de consultor da Unesco e produziu rascunho de Pedagogia do Oprimido, que viria a ser publicado em 78 nos Estados Unidos. É a sua obra de maior destaque, sem sombra de dúvidas, com tradução basicamente em todos os países, e que tem um renome, um reconhecimento internacional, e que eleva Freire a essa condição de pensador brasileiro. Então, de 69 a 70, o Freire presta uma contribuição em Harvard, nos Estados Unidos, discutia junto à juventude dos Estados Unidos a educação tradicional, que Freire fortemente combatia, por entendê-la como bancária, como depositária, como doadora, né, de conhecimento para o aluno de uma forma mecânica e de memorização essencialmente autoritária. Então, depois disso, ele assume um convite já feito pelo Conselho Mundial dos Bispos para atuar no Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas. E então ele aceita esse desafio, e durante uma década ele viaja
pelos 4 cantos do mundo, e então ele é internacionalmente conhecido por percorrer Ásia, Europa, África, América, e daí vem as cartas da Guiné-Bissau, né, os povos da África, em que ele presta uma contribuição muito importante com suas propostas de alfabetização. Em 80, com a anistia, e já em 79, Freire retorna para o Brasil, porque eles reconhecem o direito de retornar, e ele, na sua humildade, na sua amorosidade, ele diz que volta para reaprender o país. Não para ensinar tanto ou contribuir tanto com as suas andanças, mas para reaprender esse novo contexto. Né? O processo da ditadura foi um processo que doeu muito para Freire, que lhe exilou do seu chão. Então, ele volta com essas ressalvas e se insere na PUC e na Unicamp como docente, né? Por pressões dos educadores que lhes fizeram próximo, dos estudantes, dos movimentos estudantis, muito embora a gente saiba que há muitos grupos reacionários e conservadores não pretendiam que Freire reassumisse essa condição no Brasil, mas ele reassume, já que por questões burocráticas ele não poderia ainda reaver sua cadeira na Federal de Pernambuco, né? Agora Federal de Pernambuco. Então, nesse período, ele perde a sua companheira, a Elza, ele casa com a Anitta 2 anos depois, a Ana Maria, né? Que ele chamava de Anitta. Ele dá prosseguimento à sua vida, tendo uma participação efetiva no processo de educação oficial, sistematizada, e foi quando ele assume, de 89 a 91, a Secretaria de São Paulo, da gestão da sua amiga e militante, Luísa Erundina, que esteve com ele também desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, partido que Freire ajuda a formar, né? E que Freire era militante, Freire era vinculado. De 91 a 97, Freire publica várias obras, pede a Luísa Erundina a licença para deixar a secretaria, não por discordar da gestão da Luísa, mas por entender que ele precisava prestar essa contribuição mais efetiva com suas obras, com suas palestras, com suas conferências para a juventude, para os adultos, para a população brasileira. Então, a Pedagogia da Autonomia é a sua última obra, é a sua última contribuição vivo, né, e ele, em uma entrevista à Nova Escola, ele diz que, tornando a educação como um meio de sua vida, ele acaba por fazê-la o fim da sua vida. Ele morre em 97, né? Em 2 de maio de 97, Freire vira anjo e deixa um legado de produção, de enfrentamento, de resistência, de contribuição teórica, filosófica e educacional, sendo o educador brasileiro mais premiado, mais lido e traduzido internacionalmente, sendo hoje o patrono da educação nacional através da Lei 12.612 de 2012, que é uma lei cujo projeto foi da Luísa Erundina e ela foi sancionada no governo de Dilma Rousseff. Então, é o nosso educador com o maior título de doutor honoris causa de todos os teóricos brasileiros, né? Tendo aí uma somatória de quase 40 títulos de doutor honoris causa em universidades nacionais e internacionais. Então, essa trajetória de Paulo Freire, ela já nos dá muitos lampejos do que viria a ser a sua pedagogia libertadora. Então, imbricada a história de Freire, como nasce a pedagogia libertadora? Bom, é importante pensarmos que a sociedade em que Freire lança a sua pedagogia libertadora era uma sociedade por ele mesmo considerada de trânsito. Estávamos ali na saída da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, final ali da Segunda Guerra Mundial. Então, havia ali muitos enfrentamentos entre a ala progressista, entre grupos progressistas que combatiam o nazifascismo, que defendiam as ideias de esquerda,
e o conservadorismo de direita, obviamente, grupos reacionários que combatiam, né, essas ideias progressistas. Então, a disputa política institucional no Brasil, ela começa a se atrelar a dois projetos de setores antagônicos, que era um projeto de esquerda, um projeto progressista, que defendia essa transição da sociedade fechada, que era a sociedade agroexportadora, para uma sociedade aberta, que seria a sociedade já voltada para a industrialização e para o desenvolvimento, mas com uma integração do povo nesse seu desenvolvimento. Então, esse grupo contrapunha ao grupo dos entreguistas, né? Que tinha o anseio de entregar o Brasil para a especulação internacional, capital internacional, e tinha o apoio, obviamente, né, da burguesia internacional para esse projeto. Então, a disputa entre esses projetos acaba acalorando as massas pelas lideranças populistas. E as lideranças populistas precisavam do apoio dos homens e mulheres do povo para conseguir os seus objetivos eleitorais, vamos assim dizer, né? O próprio Freire, adiante, ele vai dizer que ele começa a entender um pouco desse jogo dos governos populistas que, com esse alinhamento de direita, esquerda, e nesse momento, mais declaradamente, no apoio das massas, né, o apoio dos grupos de esquerda, que precisavam dos processos de alfabetização para alfabetizar os eleitores, porque nesse momento o analfabeto, cuja expressão Freire condenava, ele preferia sempre optar pelo alfabetizando, haja visto que ele entende que o homem ele é alfabetizado no mundo antes mesmo de ser alfabetizado na palavra, mas nesse momento os analfabetos não tinham direito ao voto, né? Essa conquista foi dada lá em 88, 85 já, né? Depois da ditadura, em 88, consolidada na Constituição Federal. Então, como os analfabetos não poderiam votar, era necessário campanha de alfabetização, tanto para atender o nacional desenvolvimentista desse período, quanto para atender, né, os interesses eleitorais dos grupos que naquele momento degladiavam pelo poder. E então, inicia-se diversas campanhas de alfabetização, dentre as quais a gente pode mencionar a campanha de alfabetização de adolescentes e adultos, a campanha de alfabetização para as populações rurais, a campanha nacional de erradicação do analfabetismo e diversas outras campanhas com fins à alfabetização das massas. Então, para sair da sociedade fechada, agroexportadora, para uma sociedade aberta, portanto, democrática e em desenvolvimento, era necessário os processos de formação, as campanhas formativas. E essa ideologia do nacional desenvolvimentista, das formações, ela estava muito atrelada aos intelectuais do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E foi junto ao ISEB que Freire também se construiu enquanto teórico, por ele agregar muitas influências no posicionamento de alguns intelectuais isebianos. Muito embora o ISEB tenha congregado uma heterogeneidade de posicionamentos ideológicos e políticos, o que fazia com que as produções do ISEB tivessem uma certa heterogeneidade. Mas Freire, junto ao Álvaro Vieira Pinto e outros isebianos, pôde consolidar o seu posicionamento emancipatório, democrático, junto às massas, e difundir essa ideologia. Nesse momento, o escolanovismo representava uma influência muito forte, porque era uma pedagogia moderna, não que fosse a pedagogia, digamos assim, ideal. Eu me lembro que no curso da professora Marta, ela colocou isso de uma forma belíssima, e naquele momento a escola nova era a opção que se tinha para contrapor a educação tradicional, bancária, depositária e autoritária. Então, Paulo Freire sofre muitas influências do escolanovismo, junto com os isebianos, por ter uma formação efetivamente escolanovista, e naquele momento era o escolanovismo, digamos assim, a melhor opção para contrapor ao autoritarismo da educação bancária. Então, com essas influências,
Freire organiza a sua pedagogia libertadora e ele dá um subsídio teórico com essas contribuições dos isabianos e subsídios práticos também, porque a gente está tratando aqui de uma pedagogia da prática, né? Com o movimento de educação de base, com centros populares de cultura, que muitos dos nossos colegas estudam, né? Eu tive a oportunidade de ler a tese do Acácio, que é um dos nossos colegas, que faz esse estudo de como o movimento da Igreja Católica, da juventude universitária católica, do movimento... Luísa, desculpa interromper você um pouquinho. É que o áudio está um pouquinho baixo. Aí a gente podia tentar ver o fone e você... sim. E você falar um pouquinho mais perto do microfone do fone. Acho que é... Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Desculpe atrapalhar o raciocínio, mas é para... Vamos fazer um exercício aqui de aproximação da câmera, porque eu já verifiquei e eu estou no meu volume máximo do computador. Você pode, na verdade, levantar um pouquinho mais o microfone, mas tudo bem. Mais perto o microfone, né? O microfone do fone aí, se ele tiver. Não, ele não tem, Cláudio. Então você tem que aproximar um pouquinho mais da... Eu vou fazer um esforço de me aproximar mais da câmera, mesmo que a imagem não vá me favorecer muito, mas eu vou fazer isso em nome do nosso diálogo, porque a educação libertadora não comunica sem o diálogo, né? Desculpe, viu? Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Cláudio. Bom, vamos prosseguindo aqui com a nossa linha de raciocínio. Então, nesse momento, nós já conseguimos aí a formulação do método Paulo Freire e da sua pedagogia libertadora. Com essas influências eusébianas, do movimento de cultura popular do Recife, do movimento de educação de base, com as influências da Igreja Católica, com as influências dos movimentos sociais e de trabalhadores, Freire organizava o seu construto, que seria a sua pedagogia libertadora. Uma vez consolidada a sua pedagogia libertadora, torna-se importante para o nosso entendimento entendermos quais são os fundamentos teóricos, filosóficos que, digamos assim, direcionam a pedagogia libertadora e de que a pedagogia libertadora sofre influência. Então, antes de tratar desses posicionamentos, eu gostaria de reiterar algumas discussões do professor da Federal da Paraíba, Afonso Escopulha, o professor Saviani, o próprio Francisco Verpol, o Moacir Gadotti, que faz parte, né, do Instituto Paulo Freire, que foi contemporâneo e amigo de Freire, de que não existe um Paulo Freire único. O Paulo Freire se atravessou por diversas correntes, por diversas teorias, e a sua fundamentação ela é atravessada por diversos teóricos e por diversas correntes. O que não dá para a gente categorizar Freire efetivamente como fenomenólogo, como existencialista ou como marxista. Digamos que esses pressupostos, eles dialogam intersubjetivamente com Freire e, consequentemente, com a sua obra. Então, o professor Saviani, ele diz que a produção de Freire, ela caracteriza-se por um conteúdo fortemente homogêneo, qual seja a educação dos oprimidos, a libertação dos oprimidos, de uma forma bastante heterogênea, que é, sobretudo, por ser feito em uma forma que diversos posicionamentos dialogam para a construção do posicionamento libertador freiriano. Então, o Saviani ele nos ajuda a pensar o posicionamento filosófico de Paulo Freire, tomando exatamente as duas obras que a gente toma como base para esse diálogo, que é a Educação como Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido. Em Educação como Prática da Liberdade, Freire traz referências do existencialismo cristão, do personalismo cristão, da fenomenologia e, num aspecto histórico-cultural, dos intelectuais do ISEB, tal como nós já colocamos aqui na contextualização histórica. Já na Pedagogia do Oprimido, Freire se abre
a um leque de discussões novas, com bases materialistas, com base na filosofia dialética, e daí ele estabelece essa aproximação com o marxismo. Então, poderíamos considerar que, nesse amálgama teórico, a pedagogia libertadora ela seria, na educação, o correlato da teologia da libertação, né? Com toda essa influência da Igreja Católica. E Freire ele se colocava muito crente no Cristo de quem ele se intitulava mais ou menos camarada. Então, as influências da Igreja atravessam muito as obras de Freire, essencialmente o existencialismo. Sobre essa relação do Paulo Freire com o marxismo, o próprio Freire, ele entende esse posicionamento com algumas ressalvas. Em uma entrevista que o Paulo Freire concedeu ao professor Saviani em 96, junto com o Adriano Nogueira, o Paulo Freire coloca como ele se percebia diante dessas aproximações feitas ao marxismo. E aí ele diz, na entrevista com o professor Saviani, um ano antes dele virar anjo, né, em 96, ele diz que perguntaram-me recentemente num debate, Paulo, tu te definirias como sendo marxista? E eu comentava, eu lhes digo que por respeito a Marx, eu não me defino marxista. Um teórico que aceite algum a priori da história ou na história não é marxista. E eu dizia, ironizando, que este teórico corre o risco de, encontrando-se com Marx em algum pós-vida, ouvir dele, de Marx, meu amigo, você está equivocado a respeito de minha contribuição teórica. Com isso, o Paulo Freire, ele sinaliza que ele estava naquele momento da pedagogia do oprimido e pouco depois, em outras obras em que ele traz alguns pressupostos marxistas, ele admite que ele estava aprendendo com Marx, que ele estava aprendendo a ser marxista, muito embora não pudesse se definir enquanto tal. E em uma entrevista que ele dá à PUC de São Paulo, à TV PUC, ele diz assim, que quando ele estava em Recife, nos mangues, nas favelas, visitando os operários, visitando os camponeses, que ele percebeu a realidade dura do camponês, do operário, dos oprimidos pelo capital, dos oprimidos pelos dominadores que lhes usurpam a humanidade e a dignidade, e que ele percebeu que o Marx poderia ajudá-lo a compreender aquele contexto e a dialogar com aquele povo, com aquela massa, rumo a uma transformação efetiva de suas realidades. E aí ele diz, bom, nenhum deles disse para mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum. Eles não liam nem jornais, ele fala, né, na sua entrevista. Ele diz, eu fui a Marx depois de vivenciar a realidade dura e opressora que aqueles homens e mulheres experienciavam. Eles me levaram a Marx. Eu não fui primeiro a Marx para depois ir até eles. Então, ele fala desse trânsito que ele estabelece nos seus estudos e no seu aprendizado com Marx. O tempo todo ele se coloca nessa condição de humildade, de quem busca aprender com Marx e com a dialética, e ele traz essas categorias, traz Gramsci para a sua obra Pedagogia do Oprimido. Então, nós poderíamos, para avançar para o método de Freire, nós poderíamos dizer que a pedagogia libertadora freiriana, ela tem as influências do existencialismo, com Karl Jaspers, com Maritain, com Mounier, Erich Fromm e tantos outros com quem Freire dialogou. E ela traz a fenomenologia, por apostar tanto no sujeito. A pedagogia de Paulo Freire ela é eminentemente voltada para o sujeito, para a individualidade do sujeito e para a intersubjetividade que esse sujeito pode estabelecer em diálogo com o outro, na relação horizontal com o outro.
E a fenomenologia, ela passa a ser doadora de sentido para a realidade material, porque ela não concebe a realidade material fora da interpretação dos sujeitos. Então, para que a realidade tenha existência, é preciso que haja um sujeito para interpretar o fenômeno imediato, para compreender essa realidade e para, a partir dessa contribuição, dessa compreensão, ele se emancipar, se conscientizar e agir transformativamente sobre essa realidade. Por isso, digamos assim, essa aproximação da obra de Freire com a fenomenologia. E em um dos ciclos de cultura em pedagogia do oprimido, Freire lança uma experiência, ele traz no seu texto, na sua obra, que vocês possivelmente tiveram a oportunidade de ter acesso, e ele diz que em um dos ciclos de cultura, o animador de debates, porque lá não há professor, e sim o coordenador de debates, fez uma colocação de que supuséssemos absurdamente que todos os homens da Terra fossem extintos, fossem mortos, mas restassem as árvores, o solo, as águas, enfim, restasse o mundo da natureza. Isso tudo não seria mundo? E aí um dos educandos muito firmemente diz, não seria mundo. E aí o educador, mas como não? Aí ele diz, faltaria quem dissesse, isso é mundo. Então, com isso, Freire está querendo dizer que faltaria quem atribuísse a consciência do mundo. E a consciência do mundo, para a pedagogia libertadora, é atribuída pelo sujeito. Bom, passamos rapidamente pelos fundamentos e chegamos no método da pedagogia libertadora. Esse método é um método que aparece no último capítulo da Educação como Prática da Liberdade, que é a Educação e Conscientização, intitula-se, né, Educação e Conscientização. E a conscientização, o diálogo, a democratização, a horizontalidade das relações intersubjetivas são presenças muito marcantes em toda a obra freiriana. Ele com a sua amorosidade, ele com a sua esperança no povo e com a sua fé no povo, ele não poderia elaborar um outro método que não fosse um método voltado para esse sujeito, para esse homem, para essa mulher que se constrói e que constrói suas consciências através do diálogo. Esta imagem que vocês visualizam é a imagem de um círculo de cultura em Agibes, no Nordeste brasileiro, né? E esse círculo de cultura, como vocês podem ver aí à disposição dos trabalhadores, dos operários, era a forma com que Freire os ensinava, né? E ensinava e aprendia, já que para Freire não existe o detentor do saber na relação pedagógica. Existem educador que ensina e que aprende, educando que ensina e que aprende, e mutuamente eles se constroem em comunhão. E o método de Paulo Freire, ele se orienta pela teoria do trânsito, que é justamente a postulação de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta. Então, em meio a essa rachadura dessa sociedade, é que houve esse espaço para a emersão do povo, para que o povo emergisse e para que o povo buscasse se tornar, como Freire coloca na sua pedagogia do oprimido, classe para si, e pudesse fazer o processo de conscientização, que é um conceito também herdado pelos eusébianos, especificamente por Álvaro Vieira Pinto, que traz o conceito de conscientização, e Freire aprimora, Freire melhora esse conceito e Freire utiliza em toda a sua obra e em toda a sua vida, né? Desde que ele começa o trabalho com a educação como prática da liberdade com a sua pedagogia libertadora. Então, o método de Paulo Freire traz no cerne a conscientização, a problematização, e esses conceitos são conceitos completamente contrários aos preceitos de uma educação tradicional, né? Por abrir a essa problematização.
Então, Paulo Freire diz que desde logo afastáramos qualquer hipótese de uma alfabetização pura e mecânica. Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem brasileiro em posição de tomada de consciência, na imersão que fizera no processo de nossa realidade. Num trabalho em que tentássemos a promoção da ingenuidade e criticidade, ao mesmo tempo em que alfabetizássemos. Então, a ingenuidade, a consciência mágica, a consciência ingênua, era aquela consciência que Freire entendia como que precisava fazer o trânsito para a consciência crítica, precisava fazer a imersão para a consciência crítica, que seria a consciência que daria aos sujeitos, aos homens e às mulheres, a capacidade de transformar os seus mundos, né? Não é à toa que o conceito antropológico de cultura, o trabalho com o povo e com a sua cultura, é um trabalho preponderante na obra e no posicionamento freiriano, que, contrapondo a educação daquele momento, oficial, sistematizada, ao processo formal de escolarização, Freire apresenta como opção o círculo de cultura, né, e o centro de cultura. E ele diz textualmente em sua Educação como Prática da Liberdade, no meu exemplar está na nota de rodapé entre a página 2 e 3, ele diz que em lugar de escola, que nos parece um conceito entre nós demasiado carregado de passividade em face de nossa própria formação, contradizendo a dinâmica fase de transição, lançávamos o círculo de cultura. Em lugar de professor, com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo. Em lugar dos pontos e dos programas alienados, programação compacta, reduzida e codificada em unidades de aprendizado. Então, com isso, Freire demarca sua crítica ao processo de escolarização que ele entendia bancária, depositária e doadora de fórmulas prontas ao educando, que assumia uma condição de muita passividade diante do fenômeno educativo. Então, como a gente coloca que o Freire ele evolui e transforma de acordo com o seu tempo, para aquele momento, para aquele modelo de escola, a pedagogia libertadora freiriana seria uma opção voltada aí para um contexto de educação não formal, junto às massas, junto ao povo, junto às classes populares, que naquele momento Freire entendia uma opção ao modelo convencional de educação conhecido. E como é que se estrutura? Já caminhando aqui para a gente finalizar, para a gente receber as contribuições de Jackson, né, e do debate, vamos apresentar aqui as fases da elaboração do método de Paulo Freire, porque é uma fase que diz muito sobre Paulo Freire, por ser eminentemente aberta, de uma construção coletiva, participativa e sempre nutrindo-se do diálogo horizontalizado. Então, o primeiro aspecto era o levantamento do universo vocabular do grupo. Para esse levantamento, o Freire, ele e os demais educadores faziam digamos assim, a imersão na realidade dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, dos futuros alfabetizandos. E lá eles participavam de reuniões, de momentos de trabalho, de momentos com a família, para poder agregar, né, esse referencial de vocábulos. Uma vez agregando esses vocábulos, partia-se para a segunda fase, que era a escolha das palavras, que Freire chama no seu método palavras geradoras, que são as palavras que derivam as novas sentenças, que derivam as novas palavras. Feita a escolha do universo vocabular do povo, das palavras que compunham esse universo vocabular. Feita a seleção das palavras geradoras, que Freire julgava que não precisaríamos de muitas palavras, uma média de 15 a 18 palavras estaria suficiente para alfabetizar. Partia-se para a terceira fase, que era a criação das situações existenciais, que seriam as temáticas a serem exploradas, a serem debatidas, junto aos grupos do ciclo de cultura. Lembrando que essas imagens eu retirei do Instituto Paulo Freire, dos arquivos do Instituto Paulo Freire,
que são imagens dos momentos de atividades práticas no círculo de cultura desenvolvidos por Freire em Angicos, alguns no Rio de Janeiro e em Brasília. Essas imagens, elas representam esses ciclos. A quarta fase consistia na elaboração das fichas roteiro para que os coordenadores de debate se orientassem. Não eram fixos e nem inalteráveis, mas era um roteiro de aula. A quinta fase era, finalmente, a feitura das fichas com a decomposição das famílias fonêmicas. Então, rapidamente passando, não vou me alongar em razão do tempo, que eu vi que eu já estou extrapolando, rapidamente passando, a execução prática do método se dava, ao invés de passar aqui slide a slide, eu vou contar rapidamente para vocês para otimizarmos o tempo. Era exposta uma imagem correspondente àquela palavra geradora, nós vamos usar aqui no nosso exemplo a palavra tijolo. O tijolo era apresentado imageticamente. Logo depois apresentava-se a palavra junto com o objeto que nominava aquela palavra. Depois disso, retirava-se o tijolo, a imagem, e mantinha-se a palavra, e depois iniciava o processo de decomposição dessa palavra em sílabas. Logo depois, trabalhavam-se as famílias fonêmicas de cada sílaba, e depois apresentava todas as famílias fonêmicas que compunham as palavras em um mesmo slide, que naquela época eles usavam os projetores, né, mais convencionais naquele período. Feito isso, o que era considerado as fichas de descoberta, começava-se a síntese oral, em que o educando começava a juntar sílabas e formar palavras novas partindo dessa palavra. Em um dos círculos de cultura de Brasília, em uma das noites que recebia, inclusive, o então ministro da Educação, um alfabetizando, depois da decomposição da palavra geradora tijolo, pediu para falar uma palavra de pensamento, como Freire chamava, no seu método sempre dialogava, e ele, na primeira noite, ele formulou a sentença, na verdade, uma frase carregada de sentido. Ele pegou o tu, o já e o lê, das famílias fonêmicas da palavra tijolo, e formulou a frase tu já lê. Na verdade, para o bom português, tu já lês. Então, já na primeira noite. Foi um momento de muita emoção e de muita comoção. Depois disso, os educandos, alfabetizandos, vão para casa com a tarefa de formular outras sentenças, outras palavras, e nessa mesma conjuntura já inicia o processo de alfabetização. Então, esse, em síntese, é o método de Paulo Freire. Era a forma horizontalizada, problematizadora, democrática, em que Freire e os seus companheiros, né, de militância e de educação desenvolviam os princípios da pedagogia libertadora. Aqui eu vou só apresentar, não vou me alongar sobre elas. São situações existenciais do homem no mundo e com o mundo que aparecem como apêndice da educação como prática da liberdade. Essas eram as situações existenciais desencadeadoras dos debates no ciclo de cultura, e delas haviam inúmeros aprendizados, inúmeras construções, e a consciência, né, desse trânsito do mundo da natureza para o mundo da cultura, através do trabalho dos homens e das mulheres, através da interferência desses homens no mundo da natureza, e era a forma como Freire alfabetizava. Lembrando só rapidamente, já estou concluindo, Cláudio, que esses conceitos vagos, muitas vezes, na educação como prática da liberdade, só o educando poderia dizer o que ele considerava interessante aprender de acordo com o seu contexto, aparece em Pedagogia do Oprimido, já ressignificado, porque lá Paulo Freire entende que o educador, como um ser da relação, também pode sugerir temas e conceitos. Então, ele já começa a entender e a aceitar que a educação ela é também do educador para o educando, nessa construção. E, por fim, para encerrar a nossa participação por hora, eu vou deixar aqui uma citação que está em Pedagogia do Oprimido, que nos convida a nos solidarizarmos com os oprimidos e tantos que somos. E a citação, para encerrar nossa fala, diz que a grande generosidade está em lutar para que cada vez mais
as mãos estendidas da terra, que é uma expressão de Fanon, se estendam menos em gestos de súplica, súplicas de humildes a poderosos, que se vão fazendo cada vez mais mãos humanas que trabalham e transformam o mundo. Este ensinamento e este aprendizado tem de partir, porém, dos condenados da terra, dos oprimidos, dos esfarrapados do mundo e dos que com eles realmente se solidarizem. E eu entendo que nós somos tanto oprimidos em muitos aspectos como os que nos solidarizamos. Então, eu agradeço, eu acho que eu extrapolei o tempo, eu peço desculpas, acabei me empolgando aqui, e agora vamos ouvir o colega Jackson, de quem eu tenho enorme estima. Obrigada. Luiz, obrigado. Parabéns pela exposição, mas o tempo é um bichinho danado, né? Quando a gente se empolga para falar, mas está ótimo. Eu queria aqui registrar, né, a presença do grupo que Jackson participa, que é o grupo de colaboração, né, que é o pessoal aqui do programa da UESB, né, que trabalha com a questão de jovens e adultos. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco. Também o grupo LEPEL, que é o Laboratório de Estudo, Pesquisa em Esporte e Lazer, da UFBA, com a professora Celita Farel, e a LEPEL-UFES, né, da Estadual de Feira de Santana, com o professor Wellington. Então, uma alegria tê-los aqui conosco. Bom, aí eu vou passar agora a palavra para Jackson, né? Nós estamos criando assim uma dinâmica, né? Jackson gentilmente atendeu o nosso convite para ser um comentador, um debatedor dessas questões. Jackson, que é pós-doutorando pela Universidade de São Paulo, está começando aqui, e a pandemia deu uma sacolejada no trabalho dele, mas ele está como doutorando na Universidade de São Paulo, professor titular da UESB, doutor em Educação pela Federal do Rio Grande do Norte, com estágio doutoral na Universidade de Lisboa, em Portugal, e é professor do programa de pós-graduação e ensino aqui da UESB, e autor de vários textos, vários livros, e é uma referência nacional quando o assunto é a discussão da pedagogia freiriana. E aí a gente tem esse prazer e a satisfação de ter você, Jackson, conosco, é uma alegria muito grande, te agradecer novamente, e a palavra é sua, para fazer seus comentários, suas observações. À vontade. Primeiro, eu queria agradecer, eu vou projetar poucos slides, certo? Eu queria agradecer o convite, Cláudio, eu até anotei aqui, né, para não esquecer. Dizer que está também ao lado de Luísa, que estive com ela na primeira turma do mestrado profissional em Educação de Jovens e Adultos na UNEB, em Salvador. Tive a oportunidade de trabalhar com um componente curricular que era História e Políticas da Educação de Jovens e Adultos e Legislação, com a professora Tânia Dantas, por convite da professora Tânia, a quem tem uma estima enorme, viu, Luísa? Fico feliz demais de te ouvir hoje sobre o pensamento do Paulo Freire, e saber dos seus estudos aqui também, do doutorado, né, na nossa universidade, em memória, junto com o professor Cláudio, seu orientador. Então, agradeço demais. Eu queria também, nesse momento, dizer que são mais de 72 mil pessoas que não estão mais entre nós em razão da Covid-19, a quem eu peço um segundo de silêncio, em homenagem a essas pessoas que fisicamente não estão entre nós, e mais de 1.800.000 pessoas também que têm casos confirmados. Um outro elemento também que eu queria colocar, e agradecer, uma outra questão, melhor dizendo, é a importância que vocês estão trazendo para esse debate no grupo, aberto a quem quiser acompanhar, né, tanto de forma síncrona quanto assíncrona, porque fica disponibilizado no YouTube, então as pessoas podem acompanhar depois, é trazer o Paulo Freire para o debate. Depois eu vou explicar um pouco porque que, a partir da fala de Luísa, por que eu estou dizendo isso, né? E eu queria também agradecer a todos que estão e a todas do outro lado da tela, que a gente não vê diretamente, mas acompanha aqui pelas perguntas. Eu fui anotando as perguntas. Então, Cláudio, o que é que eu pensei em trazer para vocês? Talvez a contribuição seja melhor, não sei, falar a partir de muitas perguntas que as pessoas já fizeram, que estão colocadas aí.
e aí trazer algum link com a fala também de Luísa, não é? Eu vou projetar aqui para vocês alguns slides bem rapidamente. Eu venho estudando Paulo Freire, só para contar um pouquinho para vocês sobre minha trajetória nessa linha, o meu encontro com Paulo Freire. Como é que aconteceu esse encontro com Paulo Freire? Em 1997, eu tenho vários colegas agora que estão acompanhando essa live lá da Faculdade de Educação de Serrinha, um abraço para eles. Em 1997, quando eu entrei para iniciar o curso de Pedagogia, logo no primeiro semestre, com o desencarne de Paulo Freire, os professores nos chamaram à tarde. Essa é uma cena que nunca me saiu da memória. Os professores, diretores, técnicos, analistas, funcionários de forma geral, estudantes, colegas, eles nos chamaram e fizeram uma aula, um círculo de cultura ali na quadra, todos de mãos dadas, e falando sobre o Paulo Freire, quem era esse autor. Eu estou demarcando isso porque também, para mim, foi o primeiro encontro com o Paulo Freire. A partir da obra, eles falaram da pedagogia do oprimido, falaram da educação como prática da liberdade. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar. Então, fazendo um cálculo, aí mais ou menos uns 20 anos que eu venho lendo algumas obras do Paulo, muitas das obras, né, do Paulo Freire, ou tudo que sai. E também acompanhando o que o Instituto Paulo Freire, que para mim é uma referência no Brasil e no mundo, vem fazendo em relação a essa memória viva, essa memória, manter viva essa memória do Paulo Freire entre nós, né? Eu digo aqui do Paulo Freire, mas em tempos atuais existem tantos outros teóricos que merecem, que nós temos que fazer esse movimento também, por exemplo, o próprio Saviani, né? E tantos outros que a gente poderia fazer aqui um elenco enorme de autores que são considerados revolucionários, democráticos, né? Que vão nessa perspectiva de desenvolvimento de teorias críticas em educação. Então, eu queria trazer isso para colocar um pouco esse meu encontro com o Paulo Freire e também desse lugar de alfabetizador. Eu me encontro muito com o Paulo Freire também porque eu fui alfabetizador de adultos. Lá na minha casa, na época, em 1998, quando eu coordenei o programa Alfabetização Solidária mais especificamente, no município, eu resolvi constituir uma turma de adultos para que eu pudesse aprender a alfabetizar concretamente falando, não só a partir das leituras e das obras ou dos estudos que a gente fazia junto à Universidade de Passo Fundo, junto com a professora Lolita, que está aqui nos acompanhando lá do Rio Grande do Sul hoje, e a tantos outros teóricos que nos acompanham também. Então, esse lugar de alfabetizador me aproximou muito do Paulo Freire naquela época, especialmente dessa obra que Luísa falou, da Educação como Prática da Liberdade, especialmente o 4º capítulo, Educação e Conscientização, que é a temática mais central desse pensamento, né? Eu estou tentando projetar aqui, eu peço desculpas, mas é porque está demorando um pouquinho por conta da internet. Mas, enquanto isso, eu vou falando de uma outra questão que eu penso que é importante trazer. Várias outras referências hoje têm aparecido, hoje não, né? Há um bom tempo. A Luísa já citou o Escocuglia, o Afonso Escocuglia, da Universidade Federal da Paraíba. Ele, com a TV da universidade de lá, uma sequência de documentários, de aulas, digamos assim, em média de 30 a 29, 30 minutos, e em cada aula, são 20 aulas, se não me falha a memória. Em cada aula, ele explica uma obra, ele começa com quem é esse autor e vai destrinchando, digamos assim, os principais conceitos e nos chamando para ler o livro e entender em profundidade os autores, né? Eu estou colocando alguns exemplos porque as pessoas que se interessarem depois podem buscar esse material, né? Porque aqui é uma introdução breve, nesse momento de 1h30, a gente não consegue estudar Paulo Freire. Eu venho estudando há tantos anos e eu vou descobrindo tanta coisa sobre o pensamento dele que eu fico assustado com tanta informação que a gente tem, que eu sei que outras gerações vão surgir e eu não vou conseguir dar conta de ler tudo que eu gostaria sobre o autor. Uma outra referência também que eu trago são pesquisadores do Instituto Paulo Freire, muito importantes, que estão lá, que dão seguimento a essa obra. Aí eu citaria o Gadotti, a Ângela Antunes, a Sônia Couto, o professor Padilha, que está à frente do Instituto atualmente também, que são o professor Jason Mafra, que eu me baseei muito numa fala que ele fez, que eu assisti. Eu também venho fazendo muitos cursos no Instituto Paulo Freire no formato EAD. Eu sugiro também, porque
uma possibilidade de ter mais conhecimentos e ouvir pessoas que vivenciaram e viveram com Paulo Freire durante anos, né? Tiveram essa experiência que a gente não teve diretamente com o autor. Isso é bem interessante. Vocês conseguem ver minha tela, Cláudio, ou não? Não? Não estou conseguindo, digamos, compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela fica toda em azul. Para a gente também tá assim. Tudo bem, eu vou falar sem os slides, é porque eu queria mostrar duas imagens, porque ano passado nós, no mestrado em ensino, começamos a desenvolver, é o primeiro mestrado da universidade, no meu conhecimento, que tem um componente curricular que oferece, que fala sobre o pensamento do educador Paulo Freire. Nós fizemos questão de colocar essa discussão também, pela importância que ele tem para a educação brasileira e mundial, né? Uma reflexão que o Jason Mafra traz, que para mim é importante trazer também, é que ele faz 3 períodos, ele organiza uma fala em 3 períodos. Aí ele vai dizer o seguinte, que de 64 a 80 há intensos ataques também à obra e à pessoa do Paulo Freire. Vejam, lá em 64, quando ele, então, é exilado, né? Ele fica inicialmente na Embaixada da Bolívia e depois que ele vai para o Chile e ali ele dá seguimento ao seu pensamento também, à sua obra. Esse pensamento, de certa forma, a obra e o pensamento deles resistiram clandestinamente. Aqui há vários exemplos. Se vocês assistirem aos documentários sobre as 40 horas de Angicos, embora o título seja questionável, mas é o que está na obra, na verdade, assim, é como se fosse mais 40 lições e menos 40 horas do ponto de vista do processo que foi desenvolvido ali, com aqueles jovens, adultos, idosos, e até criança também existia, a Eneide, né, uma criança que participou junto com o pai, acompanhava o pai nessa experiência também. A obra ela resistiu clandestinamente, porque aqueles adultos eles relatam em vários momentos que eles tiveram que queimar todo o material produzido, esconder, enterrar esse material, porque era proibido circular qualquer discurso que fosse considerado, então, subversivo, né? Subvertesse a ordem social vigente, etc. Né? E por que, de certa forma, o Jason Mafra faz essa reflexão? Porque o que está acontecendo no Brasil atual? Aí eu queria trazer essa reflexão para a nossa realidade, né? Quer dizer, especialmente a partir de 2012 ali, a gente começa a ter forças reacionárias e um conservadorismo e a ultradireita, a extrema-direita, ela vai construindo estratégias para a destruição do pensamento do Paulo Freire. Isso, então, traz... Vocês estão me ouvindo bem, né, Cláudio? Eu te coloquei em tela inteira, que eu acho que você não vai... Joia. Passar aqui. Tranquilo. Então, por que eu estou colocando isso? Para trazer um elemento de comparação mesmo, né? Para a gente poder não olhar, esse Paulo Freire, quem é esse Paulo Freire? Alguém perguntou assim, por que é atual? Ora, se uma obra, eu diria a obra como um conjunto, né, de livros, de pensamentos, se uma obra ela persiste num tempo, ela encontra espaço em diferentes continentes e ela tem princípios, por exemplo, o combate às injustiças sociais, o combate às desigualdades sociais, a crítica a uma educação profundamente bancária e autoritária. Por quê? Ou o que é que me faz pensar que ela não é atual diante de tantas questões importantes que ela traz para o debate, especialmente o debate contemporâneo, não só brasileiro, mas mundial, que a gente tem acompanhado nos Estados Unidos, fora na Europa, assim como no Brasil, né? Então, essa pergunta, o Paulo Freire é contemporâneo, eu diria, não tenho dúvida de que as contribuições do pensamento do Paulo Freire são muito contemporâneas. O que nós temos do ponto de vista, assim, quando a gente estuda a obra, um autor, no meu pós-doutorado eu estou fazendo isso, então eu vou mapeando quem ele cita, quem ele leu,
em que contexto ele leu esse material, essas obras, essa produção, quem são esses autores. Aí, quando Luísa traz essa reflexão importante dessas diferentes tendências que acompanham o pensamento dele, né? Então, ele tem uma abordagem muito mais multi, eu diria, do que una. Ou seja, ele articula diferentes pensamentos, diferentes autores. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês conseguem ver aí, não sei se vocês conseguem ver esta obra da Ana Maria Araújo Freire. É uma obra bastante atual e ela faz de forma muito, muito preciosa um levantamento, por exemplo, no capítulo 13, ela faz um levantamento em Educação como Prática da Liberdade. Alguém perguntou assim, então Marx, perguntaram para a gente, Luísa, então Marx não está presente lá em Educação como Prática da Liberdade? No levantamento que a Ana Maria Araújo Freire faz do pensamento do Paulo Freire, aparece aqui um autor, por exemplo, Erich Fromm, Marx e seu conceito de homem. Onde o Paulo Freire está mais presente do ponto de vista do pensamento, melhor dizendo, o conceito do pensamento marxista, eles estão mais presentes nessas duas obras que nós estamos conversando com vocês hoje, na Pedagogia do Oprimido, e menos na Educação como Prática da Liberdade, que é aquilo que Luísa vinha trazendo antes. Há uma discussão fruto da tese de doutoramento também do Paulo Freire, na verdade, que ele defendeu para se tornar professor na Universidade em Recife, na época, muito mais discutindo essa questão do nacionalismo. Então, ali são outras, digamos, abordagens que acompanham o pensamento dele. Mas se você vai para a Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire, como disse Luísa, nesse exemplo que ela traz, que é muito clássico do pensamento dele, que ele vai ao encontro de Marx a partir da luta social, a partir do oprimido. Então, ali ele vai, então, apreender melhor e explicitar melhor para nós, por exemplo, a categoria da luta de classe na obra Pedagogia do Oprimido. Então, por isso que a gente vai dizer, eu costumo dizer assim, o pensamento do Paulo Freire, ele é espiralizante, no sentido de um fluxo que ele vai ampliando, refazendo conceitos. Tanto que eu costumo dizer assim, é desrespeitoso estudar o Paulo Freire só em uma obra. Eu teria que acompanhar as obras que ele vai escrevendo individualmente e depois do ponto de vista coletivo, porque ele vai ter muitos livros diálogos, que alguns vão dizer que são livros que não têm fundamentação, vão fazer algumas críticas assim vazias, porque não conhecem o pensamento do autor, né? Críticas desrespeitosas, etc., né? Então, estudar um autor, eu costumo dizer assim, ler em profundidade tudo isso e ler de forma contextualizada o pensamento do autor, para não fazer afirmações tolas sobre, ou inverdades, na verdade. Então, o que é que tem acontecido que o Jason Mafra vai colocar? Quem é esse Paulo Freire, assim? Ele vai dizer assim que o ataque a uma pessoa, que é o que tem ocorrido no Brasil em relação ao Paulo Freire, a uma obra, é diferente de uma crítica acadêmica, de uma crítica que vai debater ideias, conceitos, experiências, etc., né? Porque, em geral, nós temos visto a divulgação de fake news. Eu fiz até um curso recentemente no Instituto Paulo Freire sobre Paulo Freire e fake news, né, mapeando o que é que aparecia de inverdade sobre o autor e destruir essas fake news que as redes sociais, embora tenham seus méritos, elas também disseminam muitas fake news, né? Então, alguém perguntou assim, por que Paulo Freire divide tantas opiniões? Eu tenho assim alguns pressupostos, né? Algumas teses a gente poderia colocar. Uma delas que eu penso é o seguinte: quem é que defende um modelo opressor autoritário de sociedade? Ora, não é o Paulo Freire. O Paulo Freire vai se contrapor a esse modelo de sociedade. Quem geralmente ataca o Paulo Freire são aqueles que não acreditam em uma educação como prática da liberdade, em educação como possibilidade de emancipação humana.
Quem acredita em educação bancária vai fazer fortemente ênfase, críticas ao pensamento do educador Paulo Freire. Quem não acredita na justiça social para todos, não é? Quem deseja destruir os direitos humanos. Por que eu trago esses elementos? Porque são temas inerentes ao pensamento do autor, né? Então, em geral, a gente tem muitos grupos que estão dedicados, inclusive, eu nem gosto de citar os nomes, para a gente nem registrar isso aqui na nossa live, mas a gente tem várias pessoas que se dedicam a destruir. Eu vejo lives, não, postagens de YouTube, destruindo Paulo Freire, com muitas bobagens que ele nunca falou na vida e nunca afirmou na sua história. Um outro elemento também que perguntaram aqui em relação a expulsar o Paulo Freire da escola. O que vocês acham dessa onda conservadora, né? Uma pergunta que apareceu aqui também. Ora, o Padilha uma vez falou em um curso, e faz todo sentido isso que ele traz para a gente pensar. O Paulo Freire, de fato, entrou na escola, na educação escolar, vou dizer assim, vou adjetivá-la dessa forma, entrou na escola brasileira, na sua integralidade, o pensamento dele. Por que eu digo isso? Porque o Paulo Freire ele deixa de ser um autor, na minha opinião, e passa a ser um projeto de sociedade. Ora, quando eu defendo a justiça social, quando eu vou pensar o combate à desigualdade social, ao desenvolvimento da emancipação humana, a ampliação desses processos, eu estou pensando mais do que, digamos, uma prática pedagógica fortemente marcada pelo pensamento do autor. Eu estou pensando, e eu não posso perder de vista isso, relendo Cartas à Guiné-Bissau, há um conceito que me chama a atenção na obra, que é algo que eu estou explorando agora na escrita nesse pós, que é a reconstrução nacional de Guiné-Bissau. Ou seja, naquele contexto da década de 70, na África, ao acompanhar várias experiências de alfabetização de adultos naquele contexto, ele pensava uma articulação de tal forma que a experiência não ficasse ou não morresse ou não desaparecesse na alfabetização apenas, mas num projeto de sociedade muito mais amplo. Nesse sentido, ele se encontra com tantos outros autores, por exemplo, o Saviani. Eu faria aqui uma aproximação, porque alguém fez essa provocação para a gente, sem nenhum receio de colocar, né? Uma outra questão que está colocada também, que é muito comum a gente ouvir, pode-se dizer que Paulo Freire elaborou uma teoria. Eu venho defendendo isso, que o Paulo Freire é um projeto de sociedade que a gente pode apostar nas suas obras, no seu conjunto das obras, mapear princípios que orientam a constituição de uma sociedade, a constituição de uma instituição, que orientam uma escola, que orientam uma universidade, etc., né? E também que ele construiu uma teoria do conhecimento. O Jason Mafra faz uma reflexão muito interessante a partir da obra Pedagogia do Oprimido, que Luísa traz a reflexão para nós também hoje. Ou seja, essa relação horizontal de produção de conhecimento entre educador e educando, como eu prefiro chamar, de tal forma que, ao ensinar, eu aprendo, ao aprender, o educando me ensina também. Existe aqui um demarcador histórico que Cláudio estuda também bastante, que é a educação popular no pensamento do autor, né? Então, quando eu ia projetar a foto, que não deu para projetar para vocês, que eu trouxe duas fotografias, que eu adoro fotografias, projetos, eu faço vários projetos com essa perspectiva. Uma que retratava a ideia de opressão, uma outra que retratava a ideia de libertação. O Paulo Freire ele não tem neutralidade onde ele entra, onde ele entrou, onde ele desenvolveu suas experiências. Ele sempre se questionava, ele sempre politizava a discussão. Vou dar algumas perguntas que são muito comuns, o Gadotti nos falava sobre isso também. Contra quem eu luto? A favor de quem eu estou? Por que eu estou neste lugar? Ou seja, ele demarcou um lugar da pedagogia do oprimido. É por isso que se chama do oprimido, não é para o oprimido.
porque tem que ser forjada na luta social, no contexto das classes populares, que são os sujeitos que Paulo Freire elegeu para pensar esta pedagogia e para que juntos eles se tornassem mais, usando um conceito que ele mesmo usa na obra, né? E num contexto atual que a gente vive, dos inéditos viáveis possíveis para a gente não sucumbir nessa realidade tão assim devastadora do ponto de vista conservador, do ponto de vista da destruição das políticas públicas brasileiras, do ponto de vista porque reconstruir tudo isso a gente vai passar em uma década ou muito mais tempo, voltando a esse lugar de poder também de gestão, que é um lugar que o Paulo Freire tinha muito claro nas obras, né? Quer dizer, ocupar esses lugares politicamente, ocupar é muito importante. É muito importante. Eu sempre lembro Lorita, porque ela sempre, quando trabalhava conosco em Tucano, trazia muito essa reflexão. Então, quem é também esse autor, né? Eu tive em... Pena que não deu para projetar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Se aparece, viu? Vamos ver agora. Fez? Apareceu. Isso, então eu queria mostrar essa imagem. Essa fotografia foi produzida por Érica Daniela, que, junto com o Danilo, que está aí, que é meu orientando do mestrado. Eu pedi, no componente curricular, que eles trabalhassem esse lugar artístico, esse lugar da arte, na expressão da opressão e da libertação. E Danilo trouxe então, para nos apresentar esta fotografia. Esta outra, Danilo busca representar a libertação. Estas fotografias eu utilizei na última live também, mas como eu considerei que eram muito pertinentes ao que vocês me convidaram para falar, daí eu trouxe. E aqui eu trago, então, para correlacionar esse pensamento, né, do Paulo Freire. Eu sempre, quando penso Paulo Freire, eu não penso no contexto da relação só pedagógica, não sei se vocês me entendem. Claro que me entendem. É só no sentido assim de que a gente precisa pensar o macro, o micro, o local, o global, o nacional, o internacional, essas relações políticas que estão colocadas na obra do autor. Aí eu trago, por exemplo, esse fragmento aí do Alípio, que ele diz assim: afundado numa pequena poltrona, Paulo estava com uma pilha de cartas e papéis sobre o colo, chorava. Aí Paulo diz: desculpem-me, minha mãe morreu no Brasil faz poucos dias. Elza está na África. Eu estou sozinho em Genebra. Fiquem, por favor. Naquele contexto, isso era 1977. Naquela época, Freire e tantos outros, eles estavam exilados. Mas é só para a gente ter uma outra reflexão, não perder isso de vista, que o Jason Mafra traz essa relação que ele faz no contexto da década de 60, 70, e até final dos anos 70, que é quando ele vai voltar, em 79, e depois ele retorna à Europa e depois volta para o Brasil. Mas aí eu trago essas perguntas, né, também para a gente poder pensar, não só junto com o Paulo Freire, porque eu acho que aí eu vi algumas perguntas assim em relação à pedagogia histórico-crítica, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, etc. Eu fiz pedagogia em 97 e eu nunca gostei dessas, embora eu reconheça e acho importante a gente ter domínio de cada uma delas, não acho que a gente deve estar colocando Paulo Freire contra Saviani, Saviani contra Libânio, Libânio contra Paulo Freire, e assim e por aí vai, né? Porque existem contribuições importantes de todos esses autores que estão num campo, do meu ponto de vista, crítico de produção de conhecimento. Muito mais importante, eu penso, e mais ainda nesse contexto que a gente vive, é pensar assim: que lógica de Estado estamos vivendo nesse cotidiano? O que Saviani diria sobre isso? O que Paulo Freire diria sobre isso? O que Saviani poderia nos ajudar a pensar sobre isso, né? E tantos outros autores que vão dando sequência e pensando de forma diferente as pedagogias, embora eu reconheça que elas têm especificidades.
mas se a gente ficar nessa briga interna entre nós que pensamos e que queremos uma mudança, talvez a gente consiga só se separar, na verdade, se dividir mais ainda nessas tendências, né? Que projetos de sociedade estão em disputa? O Paulo Freire nunca perdeu isso de vista nas suas obras. Se a gente lê Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, isso é muito claro, que projetos de sociedade estão em disputa. Não é à toa, então, que isso divide muito, né? Divide, claro, as pessoas, né? Divide muito. E ele nunca quis ser unânime. Ele tem vídeos, documentários, ele nunca quis que você o transformasse em mito. O Márcio Gadotti sempre disse: a criação do Instituto Paulo Freire, por exemplo, em São Paulo, tem a ver com essa necessidade, essa dificuldade. Como ele recebia tantos convites de viajar, de ir para outros lugares, e na época a gente não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje, por exemplo, cada um em casa fazendo essa live, né, e refletindo sobre. Mas essa possibilidade de que as pessoas pudessem ir ao encontro dele também, e ser um espaço de consolidação da sua memória também, das suas produções, etc. Eu tive lá em 2004, pretendia voltar agora, já tinha marcado com o Instituto Paulo Freire, mas em razão da pandemia nós não pudemos ainda, mas vamos fazer essa visita ao Instituto Paulo Freire. Aqui eu trago uma outra imagem, por quê? É só para dar um exemplo, que Luiz, em várias línguas, né, as obras do Paulo Freire já foram, até em mandarim vocês encontram Pedagogia do Oprimido, para vocês terem ideia. Não é, não é, digamos assim, não é o autor que vai atrás da editora para publicar ou para traduzir a obra, é o inverso. Eles vão atrás do Paulo Freire, quer dizer, a América Latina hoje, por exemplo, a gente tem publicações, referências. Sempre quando eu vou a algum país, eu vou a livrarias tentar localizar se existe obra do Paulo Freire traduzida naquela língua para comprar e trazer também, né? Essa daqui eu encontrei em Cambridge, no Reino Unido, pertinho da universidade, para a gente ter assim uma ideia do tamanho da grandeza dessa obra que foi se tornando o pensamento do próprio Paulo Freire, né? Eu fiz questão de postar, inclusive, no Facebook depois, logo que eu vi. E uma coisa que me chamou muita atenção, a capa da Pedagogia do Oprimido. Vejam o que é a fotografia da Pedagogia do Oprimido. É um lápis daqueles amarelinhos que nós usávamos. Eu estudei na roça, fui me alfabetizando na roça, em Paus Brancos, no município de Tucano, perto ali, a região norte de Feira de Santana, descendo ali. Esse lápis amarelo, estudei com ele, com essa borrachinha na ponta e um pedacinho de madeira, para forjar essa arma. Ao simbólico que traz essa fotografia da capa do livro publicado no Reino Unido, né? E quando nós dissemos para a pessoa que estava nos atendendo, o recepcionista, né, que ele foi lá super gentil, que era um pesquisador muito que era conhecido no mundo todo, ele ficou, aí nós falamos um pouco das ideias dele, com ele ficou assim encantado com o que estava com sentido, por que é que eu estava comprando aquele livro, etc., né? Então, só para a gente ter uma ideia dessa dimensão do pensamento do autor. Existem obras lindas hoje também, muito mais obras, né? O Paulo Freire, com os ataques que vem sofrendo, Anita Freire até diz, ela conta dando risada, ela diz: nós estamos vendendo muito mais Paulo Freire agora. Então, nós estamos comercializando Paulo Freire, estamos circulando as ideias. O Instituto Paulo Freire, eu convido todo mundo, no meu Facebook tem um link, vocês podem entrar na página do Instituto Paulo Freire, eles estão fazendo uma campanha, porque no próximo ano, 100 anos, então eles vão fazer um momento muito festivo com todo mundo, né? Porque o Instituto Paulo Freire não é só em São Paulo, tem em Los Angeles, por exemplo, nos Estados Unidos, você encontra em Portugal, você encontra na Itália, na África, que é a minha ênfase agora do pensamento do Paulo Freire na África. Então, você tem Instituto Paulo Freire também na África, você tem aí uma imensidão de instituições dedicadas e tentando recuperar tudo que foi feito. E aí tem uma questão, eu trago essa fotografia para falar para vocês, que é um marcador. Por que as pessoas falam assim? Alguém pergunta, e essa questão do método? Eu penso assim, isso é o de menos, de falar sobre um método de alfabetização de adultos. O que eu tenho que pensar é que, na relação método-teoria, andam juntas.
e que essa produção desse processo de alfabetização para aquele contexto do Brasil dos anos 60 foi revolucionário. Porque a gente não tinha uma sistematização, até o Skokugla diz assim, que é um sistema de alfabetização Paulo Freire, para tentar ampliar essa ideia, porque as pessoas se fecharam muito nesse lugar do método, associando a uma técnica de alfabetização. E se vocês pegam a obra do autor, vocês vão ver assim, o Paulo Freire ele é muito mais um militante educador. Eu diria assim, ele seria um militante educador. Talvez antes mesmo do que um educador militante. Estou correndo o risco do pessoal do Instituto Paulo Freire me ouvir também, viu? E me questionar. Mas eu, lendo as obras hoje do Paulo Freire e relendo, eu vejo o Paulo Freire mais como um militante educador, um político educador, e menos um educador político. Em hipótese nenhuma, eu estou querendo dizer que ele perdeu essa dimensão da construção do conhecimento, né? Mas como ele vê, por exemplo, eu vou dar só um exemplo da alfabetização. Ele pensa a partir da ideia de uma problematização, do levantamento de um universo vocabular, como a Luísa colocou muito bem, de uma descodificação, não é decodificação, não. Primeiro é a descodificação, que é esse movimento de entender criticamente a sua realidade, de onde saem aquilo que ele chamava na época de conteúdo programático para se alfabetizar o sujeito, né? A partir desse universo vocabular. No fundo, o Carlos Rodrigues Brandão nos diz assim, era transformar, ajudar, na verdade, colaborar com o educando para que ele se tornasse um pesquisador da sua realidade, da sua experiência. Olha que coisa linda isso, eu vejo isso muito lindo. Não é porque eu sou apaixonado pelo Paulo Freire, não, mas eu acho que é algo muito lindo, porque quando você pensa que o educando que está comigo, e eu estou na condição de educador, que fiz uma formação específica, ele também vai desenvolvendo pesquisa da sua realidade comigo, eu mudo a lógica de ensinar. Eu deixo de pensar que existe uma lista de conteúdo que eu vou depositar na cabeça dele. Então, aí, se alguém quiser pensar em diferenças e semelhanças aí que vocês estão colocando nas redes, vocês podem pensar como um ponto de partida aí esse, ou seja, a prática era o ponto de partida do Paulo Freire. Raramente, não conheço nenhum livro que eu li do Paulo Freire, que ele não faça reflexão com alguma experiência que ele desenvolveu, ou que ele viveu, ou assessorando, ou acompanhando, ou vivendo a experiência. Ele faz uma experiência, antes de Angicos, com 5 educandos, para ir experienciando o movimento de alfabetização, como iria ocorrer. E depois, com aqueles universitários que ele reúne, na época, no Serviço de Extensão Cultural da Universidade, lá do Recife, é que eles vão num período de, digamos assim, de recesso, ficar ali aqueles 45 dias e desenvolver aquelas 40 lições, eu vou chamar assim. Isso de uma forma assim, muito sistemática, muito estudada. O que é que essa experiência me chama a atenção até hoje? Uma vez na pedagogia, Laelso, que foi meu graduando, ele disse assim para mim, professor, a gente deveria fazer essa experiência, repensar essa experiência. Ele me deixou essa luz assim, esse clique, né? Mas, no fundo, o que é que essa experiência nos coloca? Imaginem isso nos anos 60, formação continuada todos os dias com os educadores e as educadoras. Planejamento pedagógico todos os dias. Quem lê o livro As 40 Horas de Angicos, do Carlos Lira, vai perceber em detalhe como era que ocorria essa experiência. Planejamento todos os dias. E o planejamento era sobre o quê? O que se fez, o que não se fez, o que deu certo, o que deveria ser diferente, com os seus coordenadores. Então, ele muda também, aí eu queria trazer uma reflexão para a roda, que é isso que Luísa também pontuou. O que era uma escola para ele? Era um círculo de cultura. O que era um aluno, que a gente chama corriqueiramente? É um participante de grupo. Está lá na nota de rodapé de Educação com Prática da Liberdade, essa ideia. Quais são os conteúdos que têm que ser trabalhados? Aqueles que saem da investigação temática desenvolvida com esses sujeitos. Então, ele muda a forma
Quem é esse docente que está à frente do estudante? É um educador que também aprende com esses estudantes, né? E eu escuto, eu acho que nós temos ainda muitos desafios pela frente, porque nós desenvolvemos práticas ainda muito bancárias em geral, nas escolas, em outros espaços sociais, muitas nas universidades também. Então, nós temos desafios muito grandes. O Paulo Freire ele tem pouca, eu ainda acho, pouca inserção na universidade. Talvez eu e alguns outros professores da UESB, por exemplo, sejamos os poucos que ainda levamos essas discussões e não abrimos mão dentro do curso, né? Sem fazer um olhar crítico e contemporaneizar o pensamento dele, que é uma ideia que é muito interessante, que ele reafirma nas cartas à Guiné-Bissau, é da reinvenção do próprio pensamento. Por isso que, por exemplo, quando a gente lê as várias obras do Paulo Freire, a gente vai vendo, aqui ele leu Marx, ali ele leu Hegel, aqui ele leu Lukács, aqui ele leu Dewey, ali ele leu Anísio Teixeira, e vai. Então, a gente tem que saber fazer esse mapeamento desses autores, dessas tendências, porque também existem campos epistemológicos diferentes ali envolvidos, né? Há uma influência muito grande do Fanon, essa discussão dos esfarrapados da terra, né? Há uma influência de Hegel ao falar de senhor e escravo na fenomenologia do espírito, especialmente quando ele traz na pedagogia do oprimido a relação opressor e oprimido, né? Então, são autores que vão perpassando o pensamento dele, que vão contribuindo. E há também, assim, a atualidade do pensamento de Paulo Freire, para ir terminando por conta do tempo, viu, gente? Aí depois a gente vê se voltamos outras vezes, porque é muita coisa do Paulo Freire. Essa atualidade também diz, por exemplo, em novas discussões que estão sendo colocadas, inclusive pelo próprio Instituto, sobre ecopedagogia, pensar as discussões da sustentabilidade dos direitos humanos. Os anos 90, na obra do autor, vocês vão ver tendências outras, tendências que trazem discussões sobre gênero, sobre sexualidades, sobre temáticas muito mais, digamos assim, pós-críticas do que aquelas anteriores que estão presentes em pedagogia do oprimido ou em educação com prática da liberdade, né? Então, é uma questão que eu quero trazer, e para ir terminando, eu trago essa fotografia. Eu usei também na última live, mas tinha muito a ver com o nosso tema, e eu trouxe. Aqui é Simone e Dona Maria, lá na Lagoa Cavada, no município de Tucano, Bahia. Olha o sonho que ela disse para a gente quando eu cheguei à sala para visitar naquela época, isso há mais de 20 anos. Ela disse assim: Jackson, meu sonho é aprender meu nome antes de morrer. Com isso, eu quero dizer o seguinte, dessa luta a favor das classes populares, que é um demarcador histórico do pensamento de Paulo Freire em toda a sua obra, para que todos possam ter acesso, não só à educação, porque ele não pensava a alfabetização e a educação dissociada das demais áreas, ele pensava no campo do desenvolvimento social, ele pensava no campo do trabalho, ele pensava isso articulado à saúde. Tanto que se a gente olhar a miúde experiências de Paulo Freire, vocês vão ver que o conceito de intersetorialidade, para mim, perpassa a obra dele em muitos aspectos, em muitos momentos que eu trouxe em outras lives anteriores a falar sobre educação de jovens e adultos. E essa associação do pensamento dele ao adulto apenas é equivocada também. Quando se pensa uma teoria do conhecimento nessa envergadura, nós podemos pensar toda a educação básica, todo o ensino superior, nós podemos pensar também o campo social dos movimentos sociais da educação popular, e nós temos o Paulo Freire, que tem muita influência dos movimentos sociais. Ele esteve aqui em Conquista, em 1983, existe uma entrevista publicada na Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos da UNEB, que é uma entrevista que o Instituto nos autorizou a publicar na época, e que ele relata, é uma entrevista que três professores aqui, Elias, Zé Raimundo e Zé Duarte, do DFCH, eles fizeram com Paulo Freire. É uma entrevista que vale a pena ler. Ele tinha uma escolha, ele fazia suas escolhas políticas, ele não tinha neutralidade alguma nos ambientes, nos espaços onde ele estava. Ele demarcava isso do ponto de vista, inclusive, ético, né? O outro, e nesse diálogo, era um diálogo, assim, respeitoso em relação ao outro que não concordasse com ele também. Aí esse momento que eu trago aqui, só para a gente ir fechando, eu trago porque Dona Maria ela me marcou profundamente quando eu visitei essa sala.
porque a gente também passa a pensar qual é o tamanho do meu sonho, qual é o tamanho do meu desejo, né? E como eu posso colaborar com Dona Maria para que ela tenha outros sonhos também, além de ler e escrever o seu próprio nome, né? Naquela realidade de um campo. Hoje ela não está mais entre nós, mas isso também é, eu penso, muito importante de deixar para vocês. Muito obrigado, Cláudio. Não sei se é isto que eu fui convidado para provocar um pouco. Luísa, viu, Luísa? Aí eu tentei entrar na sua conversa e trazer algumas reflexões a partir dos estudos que eu venho fazendo sobre o Paulo Freire e das experiências. E eu diria assim, nós fizemos aqui em Conquista uma experiência linda. Nós estamos organizando um livro para publicar. Nós fizemos círculos de cultura no presídio, nós fizemos círculos de cultura com pessoas em situação de rua, fizemos círculos de cultura na universidade com as mestrandas e os mestrandos que optaram em fazer esse componente curricular. Fizemos círculos de cultura também em um lar de pessoas idosas, que acolhe pessoas idosas ou durante o dia, ou que dormem nesse espaço. Experiências, por que é que eu provoco essas experiências na universidade? Porque é desse lugar que o Paulo Freire pensa a pedagogia do oprimido, a educação com prática da liberdade, né? Desse lugar social também, dessa luta, que ele vai buscar suas referências práticas para desenvolver seu campo teórico. Fico aí. Deu uma cortadinha aqui, Jackson, mas tudo bem. Jackson? Claro. Pois é, então eu queria agradecer muito aí a colaboração do nosso querido Jackson, nosso querido Jackson, né, que trouxe essas posições aí. Realmente a gente precisa aprofundar os clássicos, né, compreender toda essa trajetória de construção, de uma construção de uma teoria da educação, uma teoria pedagógica que se coloca na contra-hegemonia. E nesse sentido é importante demais, concordando ou divergindo das posições, a gente tentar entender os elementos fundamentais, as questões essenciais do pensamento, né? A gente, hoje, nosso curso foi longo, e acho muito bom isso também, na natureza do curso, mas eu queria antes ouvir um pouco Luísa também. Lembrar aqui que o pessoal da Lepel, UFAL, deu um alô aqui com a querida Joelma Albuquerque. Joelma, um abração para você, queridíssima companheira nossa. E o pessoal do Gelitic, eu acho, Gelitic, da UNEB, também está aqui com a gente, né? Que a gente está falando aqui dos grupos de pesquisa. Se tiver mais alguém, vocês podem falar aí no chat. Luísa, para a gente concluindo, houve algumas perguntas aqui, eu selecionei, tá? E você faz tenta ver aí como é que você responde. Como é que a gente pode apresentar a pedagogia libertária de Freire para que o professor possa se perceber enquanto sujeito que promove uma prática combativa, enquanto sujeito que promove uma prática assim, combativa nos mecanismos opressores dos controles do Estado? Esse foi o Wallace Silva. Deixa eu ver aqui. E Tatiane Machado pergunta, professor, o que acha? Jackson respondeu isso, mas acho que vale a pena a gente voltar. O que é que você acha, Luísa, da fixação dos conservadores em dizer que precisa expulsar Paulo Freire da escola? Tem um conjunto de perguntas aqui, mas eu acho que Jackson avançou. Foi muito, muito bacana a perspectiva aqui, mesmo sem eu ter lido aqui as perguntas, né? Dizer também, Luísa, que o pessoal de Matina tem mandado abraço para você, Maria Oliveira, Gesilane, dando um carinho para você, Jackson também, muitos alunos, muitos colegas falando aí de vocês e parabenizando pelo trabalho, né? Então, Luiz, com essas duas perguntas que eu acho que dá para a gente aprofundar, as questões sobre pedagogia histórico-crítica, que Jackson respondeu muito bem, e a gente vai aprofundar isso melhor mais adiante. Nós teremos uma aula sobre isso com o professor Zé Claudio Lombardi, o professor Milton Duarte também vem falar um pouco sobre isso, e tem o nosso último encontro, que a gente pode fazer um grande balanço, até pensar um pouco a dinâmica, mudar um pouco a dinâmica no último encontro, para a gente dar uma participação maior do pessoal aqui no nosso trabalho. Então, Lu, eu deixo a palavra com você. Bom, Cláudio,
Eu agradeço as perguntas, sei que muitas delas serão exploradas a posteriori, então vamos nos ater a essas duas por hora. E agradeço a Jackson pela menção, por ter aceitado o nosso convite. Jackson sempre um príncipe em uma grandeza, generosidade, humildade, de se colocar sempre nessa condição de igual. Muito obrigada, Jackson. Bom, em relação à pergunta do Wallace, eu diria, Cláudio, com base nas leituras e nas itinerâncias aí, aprendendo com Paulo Freire, que para que o professor consiga atuar na educação sistematizada, né, que a gente hoje conhece, participa e é produto dela, né, da escola oficial sistematizada, trazendo os fundamentos de Freire e driblando a lógica de um currículo ainda engessador, ainda disciplinador, e por mais que a gente tente com propostas inovadoras, a gente sabe que o nosso currículo ele ainda obedece a uma lógica do sistema e que torna muito difícil ao professor buscar mecanismos para driblar essa perspectiva ainda engessadora do nosso currículo, mas eu diria que um dos princípios da pedagogia libertadora freiriana é a indissociabilidade de educação e política. Então, o educador que pretende ensinar e aprender em bases freirianas, ele não pode se abster do princípio que a política atravessa a educação, não estou falando aqui da política partidária, mas da política enquanto opção, escolha, postura e assunção, né, de uma posição frente aí ao sistema. E para driblar essas conjunturas aí do sistema, do Estado, e fazer com que a educação seja problematizadora e seja horizontalizada, eu penso que esse professor, primeiro, ele precisa desintrojetar a figura do opressor, que é algo que Freire coloca muito, e abraçar, né, uma educação efetivamente transformadora, problematizadora e aberta ao diálogo. Eu acho que o professor que se abre ao diálogo, que abre-se para construir junto com o educando, dentro do processo educativo, ele já está colocando em prática princípios da pedagogia freiriana. Sempre amoroso, mas que também dizia, né? Temos que ter a rigorosidade dentro da amorosidade. E é possível fazer, mesmo a pedagogia libertadora freiriana não esteja, digamos assim, inserida no sistema de escolarização através dos currículos, mas a autonomia do docente pode fazer essa construção. Em relação, não sei se foi bem isso que o Wallace perguntou, mas foi o que eu consegui captar. Em relação à segunda pergunta, perdoe-me, eu me esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas sobre essas marchas contrárias a Paulo Freire. Ele que foi um homem que acreditou tanto nas marchas pela cultura, marchas dos homossexuais, mesmo naquele tempo, hoje aí as agendas pós-modernas dão conta de evidenciar isso, e tantas outras marchas, e tem sido atacado por grupos reacionários, conservadores, de uma forma muito brutal, muito cruel, e denotando que quem faz esses ataques, perdoe-me talvez até a forma como eu vou falar, mas denotando que conhece pouco ou quase nada de Paulo Freire, e sai desferindo farpas contra o posicionamento de Paulo Freire, sem apresentar um contraditório, sem apresentar algo que efetivamente justificasse, né, essas detratações todas feitas a Paulo Freire. Mas eu diria a quem me fez essa pergunta e aos demais que nos assistem, que isso faz parte de um movimento de direita, reacionário, e que não consegue perceber a emersão do povo, e Paulo Freire deixa o seu legado hoje. Paulo Freire está vivo entre nós,
e nós que nos apropriamos desse legado para buscar uma educação efetivamente emancipatória, com capacidade de transformação dessa sociedade e de combate à sociedade do capital, nós muito possivelmente continuaremos a enfrentar resistência, mas quanto mais atacam Paulo Freire, eu entendo que Paulo Freire cresce e os seus seguidores, quem compartilha das suas teorias, precisam ter sempre esse posicionamento de defesa à obra de Paulo Freire, que eu considero salutar para o nosso desenvolvimento, sobretudo agora que enfrentamos tempos tão estranhos, né? Então, por hora é isso. Não sei se tem mais perguntas, Cláudio. Sempre tem, né? Aí é uma crueldade para o mediador, assim, nesse formato que a gente tem, né? Mas, assim, eu queria muito agradecer a vocês dois por esse momento, por essa tarde. Luísa, que está aí quase defendendo uma tese muito importante, né? Não é porque é do nosso campo, não, mas é porque ela está discutindo justamente as experiências das universidades, né? De 4 universidades brasileiras, em relação à questão da experiência de jovens e adultos, e o Paulo Freire é muito presente na maioria delas, né? Nas 4 que estudou, as 3 é uma marca muito forte, e é importante a gente ver essa relação entre universidade, formação, educação de jovens e adultos, educação básica, e eu queria agradecer muito a vocês dois por esse momento. Sempre, como eu falei aqui, sempre muito importante a gente ler os clássicos, a gente aprofundar, né, aqueles que tiveram um envolvimento orgânico, né, com o povo trabalhador, com a classe trabalhadora, com os oprimidos, os deserdados da terra, como o Fanon falava e Paulo Freire gostava tanto de se referir. Então, Jackson, queria que você desse o seu abraço aí ao povo, depois Luísa, e a gente se vê na próxima semana com a outra professora Luísa, que é a professora Luísa Salgado, que vai discutir com a gente as pedagogias, as teorias da educação crítico-reprodutivistas ou estruturalistas. Então, é outro ponto importante para a gente entender essa dimensão da construção das teorias, das experiências educativas contra-hegemônicas, né? Aí a gente vai entrar nos anos 70, 60, 70, tentando compreender mais elementos sobre essas pedagogias. Então, Jackson, por favor, queria ouvir você. Ele, com minha caneca, Paulo Freire aqui, ó. E dizer o seguinte, para a gente se cuidar do outro, há uma marca muito forte do pensamento do Paulo Freire, que é a pedagogia da solidariedade. Esse é um momento que nos chama para esse movimento coletivo, né? Para essa dimensão coletiva. É quando ele sai nas suas 2 obras, por exemplo, da educação como prática da liberdade, de um olhar mais, digamos, de uma liberdade individual, para a pedagogia do oprimido, numa perspectiva mais coletiva da luta de classes. Ele faz esse movimento teórico também no seu pensamento e na sua escrita. E desse movimento solidário, esperançoso, mesmo em tempos tão sombrios, complexos que a gente vive. Fico aqui, quem tem meus contatos depois pode enviar e-mail também, se quiser alguma outra informação. É porque eu estou um pouco escondido em razão do meu pós-doutorado, senão não termino meu relatório e minha pesquisa. Maria Luísa, por favor. Cláudio, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao grupo de pesquisa, a você pela iniciativa que tem mobilizado tanta gente, né, na direção das pedagogias críticas, aos monitores que fazem esse trabalho de bastidores fantástico, ao apoio, né, do Museu Pedagógico. E eu gostaria de agradecer de uma forma muito amorosa, usando aí um termo freiriano, a todas as pessoas que acolheram o meu convite para participarem conosco, a todas e a cada uma delas, o meu afeto especial, o meu carinho, porque a gente sabe que é um gesto muito bonito de acolher a proposta da gente. E se a gente conseguiu, eu, Jackson, você enquanto mediador, levar um pouquinho que seja, né, de esperança, de transformação e de amorosidade para as pessoas que compartilharam dessa tarde conosco,
eu creio que eu e Jackson estaremos muito felizes. E obrigada, Jackson, mais uma vez, por aceitar esse convite de construir esse diálogo horizontal conosco nessa tarde. Muito obrigada, meu abraço, meu carinho para todos e para cada um que aqui puderam compartilhar conosco. Obrigada, Cláudio. Obrigado a vocês, gente. Então, uma boa tarde. Na semana que vem estaremos aqui com a professora Luísa Salgado, que é professora da UESB, doutora, né, professora da nossa instituição, que vai contribuir conosco nesse debate. A todos os cursistas, os que estão participando dessa partilha de conhecimento que a gente tem aqui, o nosso muito obrigado. Tá? Obrigado a Marcos pelo apoio técnico, obrigado a Jaine, a Renata e a Jennifer, que estão conosco, e Rayane, que estão conosco nessa perspectiva aí de organizar esse curso. Então, uma boa tarde a todos vocês e até a próxima semana, às 14 horas. Até mais, tchau, tchau.